Graça e paz, família Nexus. Glória a Deus. Feche teus olhos assim como você está. Espírito Santo, nós te damos as boas-vindas e declaramos que esse tempo é teu, é para ti, que nós possamos ouvir a tua voz. Com temor e tremor, nos colocamos debaixo do teu senhorio nesta hora. Ministra essa igreja em profundidade e que a tua palavra não volte vazia, mas pelo contrário, ela possa produzir os seus frutos no tempo certo, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. E a palavra diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus estava falando sobre provisão material. E ele fala então que aquele que busca o reino em primeiro lugar, vai ter toda sorte de provisão. Amém? Eu estava ministrando nessa semana com a nossa equipe de líderes sobre o Evangelho do Reino. Diga, o Evangelho do Reino. Toda a pregação de Jesus consistiu no Evangelho do Reino. Quando ele enviou os 70 missionários, a grande comissão, ele disse: olha, vocês vão anunciar nas casas que vocês entrarem que o reino de Deus está próximo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, nós vemos que a igreja de Atos pregava o evangelho do reino. Então, evangelho do reino significa as boas novas do reino. E quais são as boas novas do reino? Qual é a novidade do reino? A novidade é exatamente essa. A novidade é que existe um rei. E o nome desse rei é Jesus. E nós, aqui nessa terra, somos representantes desse reino. Nós vivemos no tempo presente. Esse reino em nossas vidas, porém, ainda não estamos vivendo a plenitude do reino. Nós viveremos a plenitude desse reino quando Jesus vier com o seu corpo glorificado, depois do arrebatamento da igreja, reinar sobre a terra. Esse reino, um reino que nunca terá fim, ele está sendo construído em nós, e a partir de nós, ele está sendo implantado sobre a terra. Então, a igreja do Senhor Jesus tem uma missão. Qual é a missão da igreja? A implantação do reino de Deus sobre a terra. E quem é o rei? O rei é Cristo. Ele é o nosso rei. Amém, igreja? Então a palavra está dizendo aqui o seguinte, isso aqui é Sermão do Monte, mas ainda não é, essa não é uma palavra da série Sermão do Monte, porque eu só abri com esse texto, mas eu vou passar por muitos outros. Ele está dizendo assim, olha, vocês devem buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o resto é o resto. O resto vai ser acrescido na tua vida, conforme a capacidade que você tem de colocar o reino como primazia na sua vida cristã. Agora, como eu faço para colocar esse reino com primazia? E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Porque muitas vezes nós temos uma teoria, mas não entendemos como isso funciona na prática. Será que eu estou, de fato, colocando o reino de Deus como primazia sobre a terra? Será que eu estou colocando o reino de Deus como primazia sobre a terra, ou na minha vida? Sobre a terra não, perdão. Sobre a minha vida. Será que eu estou colocando o reino de Deus como primazia? Então, queridos, o que eu quero nessa noite, humildemente aqui tentar te mostrar algumas coisas sobre isso.
Porque quando nós somos chamados para o Evangelho, ou seja, nós nos convertemos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Jesus não é somente Salvador, e entenda isso. Hoje de manhã nós estávamos na inauguração, ou reinauguração, de uma igreja, de um pastor muito amigo nosso, que teve a sua igreja destruída pela enchente. E aí eles locaram um prédio em outro lugar, e aí hoje foi a reinauguração. Depois, olha, de tantos meses, reinaugurou. E ele estava lá, o pastor, na sua pregação, muito boa por sinal, fazendo algumas perguntas. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E aí um senhor rapidamente diz, Jesus é meu Salvador. Resposta correta, mas ela não deveria ser a resposta completa. Porque ele pode ser teu Salvador, porque você recebeu Jesus e foi batizado, então você tem a salvação, mas talvez ainda Jesus não seja Senhor sobre a tua vida. Então a resposta completa, ele é Salvador, sim, mas ele também é Senhor, porque se ele reina sobre mim, então é a vontade do rei que prevalece na minha vida e não a minha vontade. O próprio Senhor Jesus nos deu esse exemplo quando ele estava ali no Getsemane e ele disse, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então o próprio Cristo se sujeitou à vontade do Pai naquele momento de angústia e dor. O próprio Cristo se sujeitou. Agora, muitas vezes, nós achamos que ser crente nessa terra, que a missão que ele tem para nós é vir nos cultos, ir na célula, orar e ler a Bíblia, mas não é só isso, meu irmão. A missão que ele tem para ti, além da implantação do reino, é entender que tudo o que nós fazemos é porque ele é Senhor, e nós estamos vulneráveis à vontade dele. Amém? Então, quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, nós estamos tentando saber qual é a vontade dele para as nossas vidas. Por exemplo, se você vai trocar de emprego, e o reino está em primeiro lugar na tua vida, você vai perguntar para o Senhor, Senhor, se eu trocar de emprego para essa vaga nova, o que isso tem a ver com o teu reino? Isso é congruente com a tua vontade, com a implantação do teu reino? Isso coloca o teu reino em primeiro lugar. Senhor, eu vou trocar de casa, de bairro. Será que se eu trocar de casa, isso coloca na minha vida o teu reino em primeiro lugar? Ou é só um desejo meu? Se eu vou casar com uma pessoa, eu olho para essa pessoa e digo, Deus, essa pessoa que eu escolhi, será que ela coloca o teu reino em primeiro lugar? Será que essa minha decisão coloca o teu reino em primeiro lugar na minha vida? Ou essa decisão é meramente das minhas emoções, ou do meu gosto, ou da minha carne até? Senhor, se eu vou mudar de cidade, será que isso coloca o teu reino em primeiro lugar na minha vida? Ou eu estou indo só porque eu vou ganhar mais dinheiro? A falta dessa pergunta é o que coloca a maioria dos crentes em apuros. Porque eles, por mais que estejam nas fileiras das igrejas, por vezes não entendem que a nossa vida, ela só vai ficar alinhada com o reino se nós perguntarmos constantemente qual é a vontade dele em relação às decisões que tomamos. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Está entrando no teu coração? Então, muitas vezes, amados, nós estamos distraídos com muitas outras prioridades. Eu tenho que casar. Eu tenho que prosperar. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer isso. Sabe aquele curso superior que não anda? Que você está remando? Você já perguntou se aquilo coloca o reino em primeiro lugar na tua vida ou é somente uma vontade tua? Sabe aquele relacionamento que não anda? Você já perguntou
se isso coloca o reino em primeiro lugar, ou é só a tua vontade. Ou até mesmo uma carreira, uma profissão que você escolheu, sem consultar o Senhor, que não deslancha. Será que você já perguntou, Deus, essa era a tua vontade para mim mesmo? Isso vai colocar o teu reino como primazia, sabe por quê? Porque quem é nascido do Espírito, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, né? O próprio Filho do Homem não sabia onde repousar a cabeça. Mas nós somos conduzidos pelo Espírito nas decisões que nós temos, porque temos o entendimento de que o reino de Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Essa é uma das mensagens talvez mais sérias que eu já preguei na minha vida. E eu quero nessa noite te desafiar a parar de te distrair. Inclusive tem pessoas aqui dentro conversando, eu vou pedir que parem de conversar, porque nós estamos ministrando a palavra, em respeito à palavra de Deus. Eu peço o silêncio de todos. Amém? Como podemos viver uma vida verdadeiramente centrada no reino? Quando você colocar o reino de Deus em primazia, em prioridade, e se não parar de falar, eu vou chamar a atenção de microfone. Amém? Se nós aprendermos a colocar o reino de Deus em prioridade, nós vamos necessariamente tirar outras coisas da prioridade. Não tem como ter tudo ao mesmo tempo em prioridade em nossas vidas. Ou eu coloco o reino em primeiro lugar, ou coloco outras coisas em primeiro lugar. E eu quero te perguntar, o que é o primeiro lugar na tua vida? Não precisa me dizer, só pensa. Qual é o primeiro lugar na tua vida? Qual é o primeiro lugar na tua vida? O que você tem colocado como prioridade? O que você tem colocado como primazia dos teus dias? É o reino? Fala sinceramente. É o reino. Então, para que eu consiga colocar esse reino em prioridade, eu vou ter que aprender a não colocar outras coisas em prioridade. Então, eu não posso botar meu casamento em prioridade. Eu não posso botar os meus filhos em prioridade. Eu não posso botar o meu trabalho em prioridade. Eu não posso botar o ministério em prioridade. Nada disso deveria ser prioridade, a não ser o reino de Deus. Agora, o que envolve o reino? O reino vai envolver, sim, a tua família, vai envolver o teu ministério, a tua missão, a tua chamada e até teu trabalho, por que não? Mas eu tenho que ter consciência que, mesmo estando no contexto familiar, no contexto profissional, no trabalho, em qualquer instância, eu tenho que ter consciência que a prioridade ali, acima de tudo, é o reino. E ali, eu estou como embaixador, um representante desse reino. Amém? Eu estava falando com a equipe de 12 nessa semana, na quarta-feira, estivemos em reunião. Eu disse a eles, se o Brasil coloca um embaixador na Argentina, o embaixador lá na Argentina, ele cuida dos interesses da Argentina ou do Brasil? Do Brasil. E ele estando lá na Argentina, ele se torna argentino? Não. O problema é que muitos de nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas por estarmos no mundo, muitas vezes nós nos amoldamos a este mundo. Nós tomamos a forma do mundo, onde nós deveríamos manter a forma do reino. E aí quando o embaixador é colocado na Argentina, mas ele perde a noção do que ele foi enviado para fazer, o que o governo faz? Troca o embaixador. Por isso muitos não subsistem até mesmo no ministério, ou na missão que Deus deveria ter dado. Por quê? Porque não compreendem a missão, se misturam com o mundo, começam a buscar a sua própria vontade, estão aqui na terra achando que é para se dar bem, estão aqui na terra achando que você está aqui para ficar rico.
Não, você está aqui para implantar o reino. Não tem problema nenhum você ser abençoado, mas isso não é a prioridade, isso é o acréscimo. Amém? Isso é o acréscimo de Deus na tua vida, porque você coloca o reino em primeiro lugar. Então, nós vemos que até mesmo alguns personagens bíblicos, né, se atrapalharam no meio do caminho. Por exemplo, Salomão. Salomão, quando era jovem, era um cara cheio de paixões. Foi um homem sábio, foi extremamente sábio, mas ele foi um homem cheio de paixões, apaixonado, coisa bem da juventude, né? Aí ele escreveu um livro de cantares, um livro de um homem apaixonado. É um livro bíblico, é um livro que faz parte da Bíblia, tem sabedoria ali, tem muita sabedoria. Porém, isso correspondeu a uma etapa da vida de Salomão. Depois, Salomão, quando chega à maturidade, ele fica mais sábio ainda e ele escreve um dos principais livros da Bíblia, que é o livro de Provérbios. É um livro onde ele traz toda a sabedoria, todo o código de conduta, do estilo, de comportamento, do modo judeu de se comportar, de existir, de fazer, de proceder no seu dia a dia. É um livro de sabedoria, é um código de conduta. Mas depois Salomão fica mais velho, e já no final da carreira, ele escreve um outro livro, aonde ele reconhece que muitas das coisas que ele fez, que muitas das coisas que ele passou por essa terra, embora sendo sábio, ele viu que era pura vaidade do homem. E muitos são derrubados por essa vaidade humana. A vaidade de querer ter, aparentar e ser o que muitas vezes Deus não te chamou para fazer, nem ser e nem aparentar. Mas por vaidade, muitas vezes nós somos iludidos pelo mundo e acabamos andando na dinâmica do mundo. Então Salomão, ele, no final da sua vida, ele se atrapalhou com essas vaidades todas, se envolvendo com muitas mulheres que cultuavam outros deuses. Então Salomão reconhece isso no final da sua vida. Agora, nós temos que entender, sim, que nós temos estágios diferentes na nossa caminhada, mas a sabedoria aqui está em cada etapa da nossa vida. Mesmo que você hoje esteja numa fase de estudar, mesmo que você esteja hoje numa fase de trabalhar, mesmo que você esteja na fase de ser pai, mesmo que você esteja na fase de ser avô, não importa, ou até mesmo criança, você tem que entender que para todas as fases da vida, nós deveríamos sempre consultar o Senhor, para que o reino não seja despriorizado em nossas vidas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo que você precisa, esse reino tem para a tua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Então o reino de Deus é a essência do propósito que nós temos na terra. Vou repetir. O reino de Deus é a essência do propósito que nós temos na terra. Abre em 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Então, Deus, Ele é soberano em tudo. Mas hoje, na implantação desse reino, essa soberania de Deus é resistida pelos principados e potestades. Nós estamos nessa era em que potestades e principados vão resistir à implantação desse reino. Por isso, muitos se desviam dele. Por isso, muitos acabam tirando Deus de prioridade, o reino de Deus com prioridade,
como primazia e colocando a sua carreira, colocando a sua família, colocando qualquer outra coisa no lugar da primazia que deveria ser dele. Amém? Por que que isso acontece? Porque o diabo trabalha constantemente para que você tire o Deus de primeiro lugar na sua vida. Amém? Então, o reino de Deus, ele foi inaugurado lá na cruz com Jesus. Mas ele será plenamente revelado quando Jesus vier na sua vinda gloriosa. Primeiro tem o arrebatamento, depois tem a vinda gloriosa. Quando ele vier reinar por 1000 anos nessa terra, aí nós viremos a plenitude desse reino sendo estabelecido. Satanás será preso por 1000 anos, mas no final ele será solto novamente. Enganará muitos e haverá uma batalha final ainda, aonde ele será então lançado no inferno com os seus demônios e também o Hades, né? Vamos lá então, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Aqui fala assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, nós vemos aqui 2 reinos. Existe o reino de Deus, ao qual tem o evangelho do reino, que é o evangelho que anuncia Cristo como rei. E existe o reino do mundo. Então, há uma jihad, uma guerra santa, uma guerra entre 2 reinos. O reino das trevas, que aqui nesse texto é dito como o reino do mundo, e o reino de Deus, onde Jesus é o rei. E aqui fala que quando tocar a 7ª trombeta de Apocalipse, nós veremos então uma festa no céu e uma declaração: olha, o reino do mundo agora se tornou do nosso Senhor Jesus. Então significa que aqui já é o arrebatamento? Não. Aliás, abre em 1 Coríntios 15, 5:1, que eu quero fazer um adendo aqui em relação a essa passagem de Apocalipse, tá? Que fala assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, alguns teólogos têm uma tese de que essa última trombeta de Apocalipse é a trombeta do arrebatamento, porque aqui nesse texto de Coríntios fala assim: quando a última trombeta ressoar. Porém, eu não acredito nisso. Eu acho que essa é a última trombeta das 7 trombetas. Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas, tem os 7 flagelos ou 7 cálices da ira de Deus. Todas esses juízos que Deus estabelece, na verdade os 7 selos é para abrir o livro que traz, né, a revelação do que vai acontecer para o fim. E o Messias vai abrir esse livro. Porém, nós vemos aqui que existem outros juízos que vão acontecer. Fazendo só um parênteses aqui, que às vezes me dá uma coceira de falar de Apocalipse, né? Algumas pessoas acham que nós não vamos passar por nada. Outras pessoas acham que nós vamos passar pela metade. E tem outras pessoas que acham que nós vamos passar por tudo e só no final a igreja sairá. Algumas coisas me chamam a atenção, porque a Bíblia precisa ter concordância em tudo. A Bíblia fala que a ira de Deus não é para os filhos, mas preste atenção, os cálices da ira de Deus vêm depois. Então talvez a igreja passe por muita coisa, sim, talvez. Nós não podemos afirmar isso, porque Jesus disse que nós não saberíamos. E nem ele sabia quando ele estava na terra. Então talvez a igreja passe por muitas dessas coisas. E isso realmente vai ser um afunilamento da igreja dos últimos dias, para que realmente haja um avivamento.
Porque não vai ter avivamento com esse oba-oba que tem por aí, viu? O avivamento, ele começa quando a chapa começa a esquentar. E aí começa a separar o joio do trigo. Aí começa a separar os bodes das ovelhas. Começa a separar aqueles que realmente se convertem a Cristo, estão dispostos a sofrer por Ele. Daqueles que dizem, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo e aquilo e outro. E Ele vai dizer assim, cara, eu não te conheço. E você fez isso em meu nome tem poder, mas as tuas iniquidades não me fazem te conhecer. Então, nesses últimos tempos, muitos vão se escandalizar, mas muitos vão se converter de verdade. Amém? E eu estou aqui, em nome de Jesus, preparando uma igreja que vai entender essas coisas e vai receber com alegria o cumprimento da palavra profética para os últimos dias. Se essa palavra acontecer para esse tempo, né? Essa palavra acontecer para esse tempo, amém, nós vamos saber como nos portar, amém? Estava conversando essa semana ainda com a equipe de 12, meu Deus, a hora voa, eu tenho tanta coisa para falar, acho que eu vou ter que falar em 2 cultos a palavra de hoje. Estava falando com a equipe de 12 essa semana, revisando ali Mateus 24, que é um capítulo escatológico sobre a instrução de Jesus. E ali ele fala que muitos virão, dizendo, eu sou o Cristo. E a Bíblia fala, lá em Apocalipse 6, que quando abre o primeiro selo, vinha um cavalo branco, ou seja, um homem num cavaleiro, que aparentemente é um cavalo de paz, porque branco representa a paz. Mas esse vai ser aquele que vai promover a paz no Oriente Médio, que vai promover a solução ali para aqueles conflitos ali do Oriente Médio, e também, muito provavelmente, vai ser o cara que vai ser respeitado pelos judeus, pelos árabes, pelas nações da terra. E esse cara, ele vai conseguir, inclusive, arrumar o terreno lá para a construção do terceiro templo. Tudo já está preparado em Jerusalém. No Instituto do Templo, tudo já está pronto. A única coisa que não tem para construir o terceiro templo é liberação, porque a esplanada do templo hoje é domínio árabe, e os judeus não podem subir lá. Eu já fui lá porque eu sou turista, sou brasileiro, mas os judeus não podem pisar na esplanada do templo. É domínio árabe, ninguém pode subir lá. Então, esse cara, esse falso Cristo, esse falso príncipe da paz, que nós chamamos de anticristo, anticristão, que o espírito dele já está no mundo, porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo, esse cara, ele vai conseguir resolver esse negócio. E aí, o dia que isso acontecer, se nós vermos isso no tempo presente, e tem tudo para acontecer, porque as coisas estão sinalizando, nós veremos então ali o primeiro selo abrir e o cavalo branco começar a entrar em cena. Depois, em Mateus 24, fala de guerra e rumores de guerra. E aí nós vemos o segundo cavalo, que é o cavalo de Apocalipse 6, vermelho, que fala de guerra. Gente, essa semana, não sei se vocês estão acompanhando, nós estamos vendo guerras, a guerra da Ucrânia com a Rússia já há um bom tempo, mas nessa semana passada, o John Biden, daqui do Brasil, liberou a Ucrânia para usar os mísseis americanos, que são extremamente potentes. E o Putin já avisou que se eles usarem, vai iniciar a Terceira Guerra Mundial e uma guerra nuclear. E eles já começaram a usar. Então, ainda não é o cavalo vermelho, porque o branco ainda não aconteceu.
Mateus 24 continua falando, haverá fome, haverá terremotos. E aí nós estamos falando de Apocalipse, o terceiro cavalo, que é o amarelo. Há uma correlação do que Jesus falou com a profecia apocalíptica. Que é o amarelo, que é o cavalo da fome. Essa guerra vai destruir as plantações do mundo. E vai ter fome sobre toda a terra. E aí vem o último cavalo, aliás, o preto, né, a guerra. O fome é o preto, né? É isso? Amarelo? Não, o último é o amarelo, que é a guerra, que é a morte. Depois, às vezes eu me confundo nas cores. Mas Mateus 24 fala assim, olha, vos matarão. E aí vem o último, que é o cavalo amarelo, que é referente à morte. Me confirma as cores aí em Apocalipse 6. O primeiro é branco, o segundo é vermelho, o terceiro é preto, o quarto é amarelo. Acho que é isso, né? Posso ter trocado aqui na ordem. Aí o que acontece? O último, então, é a morte. E muitos morrerão pela causa de Cristo. Eu não quero assustar ninguém, mas eu quero te dizer que nós temos, como igreja, estar preparados, colocando o reino em primeiro lugar na nossa vida, porque nós podemos, se não estivermos preparados, sermos pegos de surpresa. Agora, se o reino está em primeiro lugar na minha vida, ainda que nos mate, nós vamos morar com Jesus, amém? Amém? Nós vamos morar com Jesus. E a igreja tem que estar preparada para aquilo que virá. E quando Jesus fala em Mateus 24, ele começa dizendo, ó, que ninguém vos engane. Então nós não podemos estar equivocados quanto a essas coisas. Não podemos estar equivocados. Precisamos colocar o reino em primeiro lugar. Não sabemos quando a trombeta do arrebatamento soará, mas sabemos que quando soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, com corpos incorruptíveis, e nós também seremos transformados. Amém? Então, as minhas decisões, em relação ao meu tempo, às minhas prioridades, refletem o reino. Vamos lá, Filipenses 4:11. Paulo diz o seguinte, ó, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, diga contente, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, qual é o segredo de Paulo? Onde ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o segredo de Paulo? É porque para ele não importava se era abundância, se era escassez. Não importava se era fome e fartura. Não importava. Para ele, a prioridade era o reino em primeiro lugar. Às vezes nós utilizamos a Bíblia assim, tudo posso naquele que me fortalece, como um ato de fé para fazer alguma coisa que você não teria coragem de fazer. Mas a partir do momento que nós entendemos que Paulo está dizendo assim, eu posso todas as coisas que me fortalece, ele está dizendo, cara, eu posso ficar bem ou ficar mal, está tudo certo. Para mim, não me importa o que será, importa é o reino na minha vida. Amém, igreja? Estão compreendendo? Glória a Deus. Vamos lá, então. Agora, Eclesiastes 3:12. O próprio Salomão falou o seguinte. Sei que nada há melhor para o homem que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, eu preciso entender que ainda que a minha situação seja boa, não muito boa, muito ruim, quando o reino está em primeiro lugar na minha vida, eu não vou dar tanta importância para isso. Eu não vou ficar sofrendo pelas coisas que eu não alcancei. Eu vou ficar contente. Não há problema você desejar ter mais na terra. Não há problema você cuidar da sua família. Não há problema você querer prosperar. Não há problema nenhum.
Todos nós queremos isso. O problema é isso se tornar senhor das nossas vidas. Então, quando eu busco o reino em primeiro lugar, eu não deixo que essas coisas me governem. Se você está com o reino em primeiro lugar, as situações não vão te governar. Eu não posso ser governado pelas coisas. Pelo contrário, eu me contento com aquilo que eu já alcancei, trabalho para conquistar coisas novas, mas sempre tendo em vista que o reino é a primazia na minha vida. E Salomão está falando aqui que é bom um homem se regozijar, comer, beber, levar uma vida regalada, aquilo que é fruto do seu trabalho. Isso também é dom de Deus. Então, querido, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus vai te abençoar. Mas nunca tire o reino, o Senhor, do primeiro lugar na sua vida. Não deixe essas coisas da terra te governarem. Posso ouvir um amém? Amém. Amém? Então, contentamento não é passividade, mas é confiança na provisão e soberania de Deus. E buscar o reino implica aceitar o que Deus nos dá agora, enquanto esperamos o cumprimento total de suas promessas. Então eu me alegro com o que já tenho, estou contente com o que já tenho, porque eu sei que no reino há toda sorte de provisão e abundância para a minha vida. Eu não vou ser governado pelas coisas da terra. Ainda que não tenha alcançado ainda o cumprimento das promessas de tudo aquilo que foi liberado na minha direção, eu continuo colocando o reino em primeiro lugar. Sabendo que no tempo certo, o Senhor vai acrescentar todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Agora, quando nós deixamos algumas coisas para trás, como os próprios discípulos, né? Jesus foi chamando aqueles homens, eles largaram as redes. Quando nós deixamos coisas para trás, ou tiramos da prioridade, talvez a gente não tenha o resultado nas outras coisas que a gente esperava ter. Talvez aquela área da tua vida que você tirou da prioridade para botar o reino como prioridade, essa área talvez, num primeiro momento, pode se virar um caos. E você vai ter que entender isso. E você não vai poder ter medo do caos. O que é o caos? É muitas vezes você ter deixado algo por causa de Cristo, como aqueles apóstolos que eram pescadores deixaram. E eles também sofreram o resultado dessa decisão. E muitas vezes nós sofremos. Eu lembro que quando eu tinha uma carreira profissional, eu tinha sonhos, eu tinha projetos, e eu lembro exatamente o dia que eu entendi que Deus estava me chamando, mas que eu também precisava fazer uma renúncia. Isso me causou dor. Isso, naquele dia eu tomei consciência que eu não chegaria onde eu tinha imaginado. Eu tomei consciência que ali se iniciava um novo tempo na minha vida, e que aquele projeto ele se desmantelaria, porque ele não teria como dar seguimento a ele, porque eu estava naquele momento atendendo o chamado do rei. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos a chamada do Senhor, como aquele, acho que foi Napoleão, se não me falha a memória, que quando foi enfrentar um exército muito maior que o dele, ele mandou queimar os navios, queimar os barcos. Foi Napoleão? Que assim, ó, não tem volta. Ou a gente volta com o barco do inimigo, ou a gente vai morrer aqui. Não tem para onde correr. Quando a gente decide viver o reino, é isso. Quando a gente decide colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é isso. A gente queima os barcos, a gente queima os navios e diz assim, agora, ou eu venço na glória. Por isso nós somos mais que vencedores. O Senhor nunca vai nos deixar na mão. Amém, queridos? O Senhor nunca vai nos deixar na mão. Então, nós precisamos entender
que algumas coisas da nossa vida vão se tornar caóticas depois que a gente colocar o reino em primeiro lugar. Não tenha medo disso. Não tenha medo disso. Quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, nós participamos dos sofrimentos do rei. Mas também recebemos a herança com ele. Amém? Então, qual é a postura que devemos ter? Viver com gratidão no coração, valorizando as bênçãos presentes, enquanto trabalhamos e buscamos o propósito eterno. Amém? Nós vemos que também dentro desse reino, o Senhor tem depositado recursos. Deus colocou na tua vida dons e talentos para você fluir nesse reino. Você não é uma pessoa vazia. Amém? Posso ouvir amém? Amém. Então diga, eu não sou vazio. Se você é mulher, diga, eu não sou vazia. Deus colocou na tua vida dons e talentos. Deus colocou recursos. Ele não nos mandou para essa terra sem recursos. A própria palavra de Deus, a oração, a meditação, o jejum, a batalha espiritual, são recursos que Ele colocou. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então Deus colocou recursos na minha e na tua vida. Por quê? Porque para implantar esse reino, nós vamos usar as armas dEle. Nós vamos usar os recursos que Ele coloca nas nossas vidas. João 15:5 diz, sem mim nada podeis fazer. Então, essa é minha esperança, essa é minha alegria, porque eu sei que sem o Senhor eu nada posso fazer. E tem vezes, queridos, que eu dobro o meu joelho na minha casa e digo, Deus, eu não dou conta disso. Me ajuda. E eu percebo o consolo do Espírito Santo no meu coração. Você não pode fazer nada sem o teu Senhor. Então, utilize essa verdade a teu favor. Dobra o teu joelho e diga, Senhor, eu preciso de Ti, nessa situação. Porque sem Ti eu nada posso fazer. Tu és a fonte de toda provisão. Tu és o meu recurso. Tu és aquele em que eu confio. Tu és aquele que provê na hora mais difícil. Então, Senhor, eu não estou aqui por mim mesmo, mas eu estou aqui por Ti. Então, olha para mim nessa hora. Amém? Agora, lembra da parábola dos talentos? Jesus deu talentos para aqueles homens, está lá em Mateus 25. Só que uns usaram bem e o outro usou mal. Enterrou. Deixa eu te dizer algo, você vai ter que dar conta daquilo que Deus colocou na tua vida. Vai chegar o dia que todo joelho se dobrará, e todos nós estaremos diante dEle, e prestaremos conta daquilo que Ele entregou em nossas mãos. O que o Senhor entregou na tua mão? Você está buscando implantar o reino em primeiro lugar, com aquilo que Deus colocou na tua vida? Ou você pensou que essa provisão, esse talento, esse dom, essa unção, tudo isso era só para fazer o teu nome grande? Não. Isso não é para fazer o teu nome grande, para fazer o nome dele grande. E haverá um dia que todos nós daremos conta daquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. E quando chegar esse dia, o que você vai dizer a Ele? Amém? Então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar requer um investimento ativo de tempo, de energia, de recursos. Quando nós alinhamos nossa vida com o reino, experimentamos frutos que permanecem. Amém? Você precisa gerenciar aquilo que Deus colocou na tua vida, para que você possa avançar no reino. Então pergunte-se, minhas prioridades e recursos refletem o meu compromisso com o reino? Será que refletem? Amém. O propósito maior da vida é glorificar a Deus e expandir o reino. Amém? E eu quero ler um último texto aqui, recapitulando.
Colocar o reino em primeiro lugar exige contentamento, nos alegrar com aquilo que Ele já fez, continuar crendo nele e sempre consultando Ele nas nossas decisões, se aquilo que estamos decidindo continua colocando Jesus como Senhor e o reino em primeiro lugar na sua vida. Prioridade, compromisso. Outra questão, nós precisamos eliminar as distrações, tirar aquilo que nos tira o reino em primeiro lugar. Aceitar muitas vezes, enfrentar a desordem e o caos daquilo que fica no meio do caminho, aquilo que nós tiramos da prioridade. Nós vamos ter que aprender a enfrentar isso. Vamos ter que aprender a entender isso, né? Esse caos ele pode ser temporário, até nós aprendermos de fato gerenciar bem os recursos para que possamos viver com esse propósito eterno. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos nesta hora e me ouça. O que precisa mudar em minha vida para que o reino de Deus seja a minha prioridade número 1? Faça essa reflexão nessa hora. O que precisa mudar em minha vida para que o reino de Deus seja a minha prioridade número 1?